Olá pessoal, me chamo Renato, estamos aqui no Explicador Virtual hoje, tudo bem? Vamos lá conversar sobre história e vamos falar sobre a China e 3 dinastias específicas, a Sui, a Tang e a Song, tudo bem? Nomes estranhos, né? Diferentes, mas é isso mesmo, porque nós estamos sempre habituados àqueles acontecimentos, às mudanças eurocentristas. Então, quando a gente se depara com uma cultura não tão pouco comentada, como as culturas do Extremo Oriente, aí dá essa estranheza, mas fiquem tranquilos que é muito bacana também sabermos sobre esses povos que ainda hoje habitam essas regiões e tem tanta influência na nossa cultura, assim como eles também sofreram influências das culturas naquele período. Nós conversamos num momento sobre a Índia e falamos sobre as influências que eles receberam dos mongóis, dos turcos, dos povos árabes no modo geral, né? As novas religiões se fundindo, ou seja, se encontrando o hinduísmo, o budismo e o islamismo. E aí a gente vai falar também sobre a China, esse território que antes estava fragmentado, e vamos conversar sobre essa dinastia Sui. Dinastia, como eu já havia conversado com vocês em outras ocasiões, é uma família que governa um território. Seus sucessores, né, são filhos e, na ausência de um filho, um parente muito próximo. E essa dinastia Sui, ela reinou na China por volta dos anos 581 a 618, ou seja, século VI a século VII. E foi um período muito importante, como eu já tinha conversado com vocês, esse território chinês ele estava fragmentado. E essa dinastia Sui fez o quê? A unidade, refez a unidade, unificou, tornou-o apenas um. Tudo bem? Então vamos lá. Para conseguir essa reunificação, após tanto tempo de divisão, não foi da noite para o dia, né? O imperador Wen, ele realizou diversas reformas, dentre elas uma reforma político-administrativa, ou seja, político porque está vinculado à ideia de organização, administração do território, e administrativo complementa, tudo bem? E aí, o que acontece? Ele vai conseguir garantir, após essa reforma política administrativa, a centralização do poder em suas mãos. Então, essa dinastia Sui, ela teve como imperador Wen um período de reunificação e, sobretudo, de centralização do poder em suas mãos. Mas vamos lá saber o que aconteceu nesse período? Pois bem, esse imperador, como eu já tinha comentado com vocês, ele fez diversas modificações, né, para poder reunificar. Dentre elas também foi elaborado um código judicial e que garantiu com eles o quê? As construções de algumas instituições. Aí é um modo dele centralizar o poder em suas mãos, mas também ter o controle do que acontecia, porque ele não poderia governar sozinho, ele contava com funcionários. E esse código judicial garantia a continuidade dessas instituições criadas em reinos anteriores, ou seja, ele conseguia manter o controle, evitando assim rebeliões, evitando manifestações, certo? E aconteceu isso. Com a unificação, a consequência foi o quê? O governo, o Estado, ele poderia recolher mais impostos. E quando eu tenho mais impostos recolhidos, eu tenho mais um acúmulo de riquezas, eu tenho um Estado forte, um Estado unificado e rico, é um Estado forte. E, a partir daí, os monastérios budistas, que era também a religião adepta na China, então a China ela também contava com os budistas, os hinduístas, e nós vamos ver a presença de outras religiões, eles se tornaram grandes proprietários de terra e passaram a ter uma grande influência, ou seja, nas decisões políticas. Tudo bem? Vamos lá então? Então a gente já percebe aqui os benefícios dessa unificação para o território chinês, as medidas feitas por esse imperador, que vai mexer
tanto com a economia, com a política, como a cultura também, a religiosidade desse território e a valorização da religião, tá? Então, vamos lá, dar prosseguimento. Pessoal, muitas construções monumentais foram feitas nesse período. E essas construções monumentais, elas também estavam ligadas ao grande poder que aquele imperador tem. É muito parecido com os faraós lá no Egito, né? Que eles construíam vários edifícios, tinham várias construções sendo feitas, e quanto maior essas construções eram, mais estava relacionado ao poder que esse imperador possuía, no caso da China. E aí, além desses grandes monumentos, também foi feita uma rede de vias navegáveis dos rios da bacia, do Rio Amarelo, que permitia que os alimentos chegassem com maior rapidez a esses povoados, né? A esses territórios mais distantes, principalmente do norte, ligava o norte ao sul, certo? Então, em 585, obras também foram feitas na muralha que nós atualmente conhecemos como a Muralha da China, né? Mais de 350 quilômetros também foram construídos, ligando as duas capitais. Chang'an, que era a primeira capital, por isso também é chamada de capital primária, e Luoyang, que é considerada a capital secundária, que se tornou capital depois. Então, essa muralha, ela tinha também essa função de proteger e ligar uma capital à outra. Então, percebam que essa dinastia, ela investiu em obras públicas. Consequência do quê? O quê? Isso aí. Aqueles impostos que passaram a ser cobrados em maior quantidade devido ao quê? Isso aí, a unificação. Tudo bem, pessoal? Então, não vamos esquecer que história é continuidade. Uma consequência teve uma causa, né? Então, vamos lá saber o que aconteceu. Se eu tenho um Estado forte, eu vou querer o quê? Expandi-lo, não é verdade? Eu tenho controle do Estado, eu tenho controle da economia, então vamos expandi-lo para se tornar um grande império. E foi isso que o imperador tentou fazer ao tentar conquistar o território da Coreia. Porém, muitos investimentos já tinham sido feitos, sobretudo de construções, de melhoria nas redes, das vias navegáveis, e com isso ele acabou esgotando os seus recursos financeiros. E aí iniciou umas pequenas revoltas, uns pequenos conflitos dentro da China. Tudo bem, pessoal? Vamos lá ver as consequências dessa revolta, que acabou dando o quê? Fim ao governo desse imperador. Aqui nós temos uma imagem de uma estátua budista da dinastia Sui, que está localizado ainda num templo na China. Então nós vimos aí a conservação desses monumentos, o quão importante ele é para a construção dos conhecimentos históricos e para a cultura local. Tudo bem? Então, pessoal, uma vez que a dinastia Sui, ela acabou, né? Ela acabou sendo vai acabar sendo substituída por uma outra dinastia, uma vez que o imperador ele não deu continuidade aos seus avanços militares, não conseguiu conter esses conflitos. E aí nós vamos ver que no período de 618 a 907, a China vai passar a ser governada por uma nova dinastia, ou seja, a substituição da dinastia Sui pela dinastia Tang, tá? E esses conquistadores da nova dinastia, dinastia Tang, eles vão manter as conquistas feitas pela dinastia Sui, ou seja, as conquistas anteriores, e vão proporcionar à China um período de plena prosperidade e expansão militares. Ou seja, como já tinha uma estrutura preparada, né, anteriormente pela dinastia Sui, a dinastia Tang ela vai dar continuidade a essas conquistas, sobretudo fortalecendo as suas instituições políticas e econômicas, porque é o que vai garantir um Estado forte. E a partir daí eles vão passar a investir nas campanhas militares para expandir o seu território. E aí nesse período da dinastia Tang eles vão conseguir conquistar
a Coreia, e não somente a Coreia, eles vão também ter o controle político na Ásia Central. Então nós vemos aí a expansão somente na dinastia Tang desse território chinês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Entre 600 e 900, esse grande crescimento ele fez com que a China se tornasse um império vasto e sofrendo o quê? Influências continentais, ou seja, vai influenciar além da Ásia, vai influenciar no norte da África, vai influenciar a Europa, ou seja, são influências continentais. E que influências são essas que nós podemos citar? Eles tiveram contato com o Japão, a Coreia e a Pérsia principalmente, e dessa fusão eles fizeram uma cultura própria. Essas influências artísticas vai com a influência que eles sofreram do Japão, da Coreia e da Pérsia, vai fazer com que a China ela tenha uma cultura única. Ela vai absorver as influências desses povos e vai passar a cultuar um modo de vida próprio, de se vestir, de agir. Tudo bem? E aí ela vai passar a fazer a influência continental, como nós já vimos comentado anteriormente. Pessoal, durante esse período da dinastia Tang, nós estamos percebendo muitas mudanças, né? Como consequências lá da primeira dinastia, da dinastia Sui. Então, além do que já tinha sido feito, o governante também ele vai propor uma reforma agrária. Reforma agrária é isso aí, é quando você faz melhorias agrária, lembra o quê? Campo. Isso é uma reforma agrária, é uma melhoria na distribuição das terras da China. Então, ele começou a dividir entre os camponeses e para poder fazer com que novas pessoas ingressassem no serviço público, eles promoveram concursos, né, para promover esses funcionários para as atividades relacionadas à política, à administração do território. A dinastia Tang, ela só entrou em declínio, parece difícil acreditar, né? Depois de tanto momento de prosperidade, ela vai entrar em declínio somente a partir do terceiro imperador. E essa dinastia ela só não vai acabar porque a imperatriz Yu, que vai governar a China, essa que nós temos a figura, de 683 a 705, ela proclamou-se a governante e assumiu o poder. Pessoal, em 705, a imperatriz ela foi retirada do poder por Chong Song, herdeiro da dinastia Tang, que é a dinastia que nós estamos vendo. Ele vai reivindicar o seu poder nessa dinastia e ele vai ser recolocado no poder. Tudo bem? Então nós vamos ver o que vai acontecer com essa dinastia Tang no nosso próximo slide. Até mais!